Como vocês já devem saber, ontem teve o pronunciamento do Lula, né, falando um monte de coisas, falando sobre traidores da pátria, falando sobre o 7 de setembro, do Pix, um monte de coisa, e ele teve uma grande oportunidade de falar coisas realmente positivas, coisas que deveriam estar fazendo alguma diferença na vida do brasileiro, mas não. O resumo foi falar sobre soberania nacional, falar que as coisas no Brasil estão voando, enfim, um monte de besteira. E eu vou estar comentando um pouco disso aqui e vou mostrar como isso aqui é ruim do ponto de vista mais analítico da situação toda. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça de postar vídeo aqui todo dia para te manter muito bem informado, mostrando aqui outra das cores dos selos que você pode receber sendo membro aqui do canal, fora alguns conteúdos exclusivos, né? Isso aqui é o membro amarelo. Vamos lá. Aqui o Lula, eu não vou colocar aqui o pronunciamento para você não vomitar. Eu tive que absorver esse tipo de conhecimento aqui, veio para ver as bobagens que ele estava falando. Mas eu vou citar só esses pontos mais evidentes aqui que ele fez questão de estar falando sobre traidores da pátria por ataques ao país e aquela coisa toda. Então, vamos lá. Em pronunciamento à nação nesse sábado, Lula classificou como inadmissível que alguns políticos brasileiros, sem citar nomes, claro que ele estava falando do Eduardo, né, Eduardo Bolsonaro, estejam estimulando ataques ao Brasil. E aqui não tem essa questão de... Aqui já começa a lorota. Não tem esse negócio de ataques ao Brasil, falando um monte de coisa. Não. Se vocês forem prestar atenção nos vídeos anteriores aqui do canal, e a própria cronologia dessa bobagem, toda essa cruzada desenfreada do Lula de afundar o nosso país, vocês sabem que o Lula já estava tentando falar as besteiras dele desde antes. Vocês veem que eles tentou mandar o Alckmin, mandou senador, tem alguns empresários, mas o geral cadê o Lula para tentar fazer a negociação? Quando foi na a União Europeia, mandaram a primeira-ministra. Quando foi da China, teve que rolar a conversa com Xi Jinping. Quando foi com a Índia, teve que ter a conversa com o cara lá da Índia, que tem um nome esquisito, não me lembro o nome dele, tá? Com o Japão também, com os países que precisaram fazer isso aí, até com o Canadá, que teve aquele efeito que o Lula gostaria muito que tivesse acontecido com o nosso país, o efeito Canadá, que a esquerda iria se fortalecer muito e tal, mas que foi uma outra coisa totalmente diferente lá no Canadá. Por quê? Porque lá, vamos dar um exemplo assim, que o cara que trocou lá de governo nesse período do tarifaço do Trump, ele, vamos dizer assim, fazer um comparativo com aqui, é como se tivesse trocado o Lula pelo Alckmin. Não é que ele saiu da esquerda e foi para centro-esquerda, né? Então, teve esse fortalecimento porque a visão lá ideológica deu uma mudada também, então deu uma fortalecida na oposição. Ali, por isso que o Canadá teve aqueles efeitos mais de fortalecimento da oposição ali naquele episódio do tarifaço. Basicamente foi isso. O Lula queria que acontecesse a mesma coisa aqui, não da questão da troca. Queria que acontecesse que com esse tarifaço do Trump, a esquerda, o poderio dele se fortalecesse mais. E não, as coisas não estão indo da forma, o efeito Canadá não veio e na verdade a gente está sofrendo com isso aí. Então, por ele não ter ido fazer esses acordos com o Trump logo no tempo adequado, o tempo propício, o que aconteceu? As tarifas vieram, o tarifaço veio com tarifas aí de 50% as maiores do mundo. Aí o que ele estava fazendo nesse período? Vamos oferecer jabuticaba, não, esse negócio de guerra aí, eu resolveria com a cervejinha e com o Trump, ficou levando isso tudo na brincadeira, para quê? Para poder, quando chegasse o tarifaço, tentar resolver como? Com estímulos, dando dinheiro. Não é que essa questão para estímulo de empresários, microempreendedores, é ruim. Não, mas você quer estimular o microempreendedor, quer estimular quem produz, reduz imposto. Não é para poder estar dando dinheiro, não. Porque isso aí é impressão de dinheiro, expansão de base monetária. E com isso você tem lá na frente uma inflação muito maior. Teve um efeito mais positivo aqui, assim no curto prazo, com a diminuição de alguns itens. Houve sim, houve. Então fizeram uma pesquisa até um dia desse. Não, citou isso aqui. Agora o negócio melhorou, baixaram as coisas. O Lula é peso. Não, é porque tiveram que diluir esse negócio no mercado brasileiro, carnes e alguns outros produtos,
porém o mercado se adequa de uma forma muito mais rápida do que parece e isso, claro, vai ter um efeito aonde? Lá no ano que vem. Então o que, que o Lula está fazendo? Nesse pronunciamento aqui, está falando essas coisas para poder tentar justificar. Mas do ponto de vista mais racional, isso aqui é ruim para o Lula e vou mostrar o porquê. Ó. Olha o que, que ele falou. Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. Quem que está golpeando a democracia a gente está vendo quem é, né? É inadmissível que o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam ataques ao Brasil foram feitos para trabalhar para o povo brasileiro, mas defendem seus interesses pessoais. Todo mundo defende seus interesses pessoais. Até o Lula defende os interesses pessoais dele, que é o quê? Entregar a gente para sentar no colo da China. Isso aí é um dos interesses pessoais do Lula e não é de hoje, tá? Isso aí, ó, faz muito tempo, há décadas atrás, lá na década de 80 ele já falava de entregar o Brasil para um regime comunista, né, para implementar, dizendo que isso não era um negócio muito rápido, tinha que fazer de forma mais tranquila, mas que aos pouquinhos ia dar para fazer. E a gente está caminhando para isso aí. Tomara que não dê certo. Essa aqui é a expectativa. Mas o fato é que ele está falando sobre estimulação de ataques. Qual é o ataque que Eduardo Bolsonaro tá estimulando? Estimulando para quem? Eles ainda têm essa consciência de que o Trump ele é uma marionete na mão do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Isso aí isso é tão idiota, tão estúpido, que tem gente que acredita. O que eu acho impressionante nisso não é o fato deles pegar essa narrativa e botarem para funcionar. É o fato que isso está funcionando para muita gente, cara. E isso é absurdo. Isso é ridículo. Eu não sei como é que tem gente que faz isso aí. Aí diz aqui, ó. São os traidores da pátria e a história não os perdoará. Eu sei quem a história não vai perdoar e não são eles não, viu? Vamos lá. Ó. Lula defende soberania e PIX em pronunciamento de 7 de setembro. Aqui ele falou mais uma vez essa questão de soberania como se os americanos quisessem tá roubando isso aqui, falando uma outra coisa. Eu vou mostrar aqui um pouco, eu não vou botar para vocês verem, mas isso aqui, ó. O presidente Lula falou de em defender o PIX de qualquer tentativa de privatização e frisou que defender a soberania é defender o Brasil. As declarações foram feitas em um pronunciamento à nação. E aqui vale lembrar que essa questão de método de pagamento, se fosse pelo lado de vista, ponto de vista assim mais, vamos dizer assim, mais, como eu posso dizer, mais libertário assim da coisa, sim, o Pix privatizado poderia ter alguma vantagem sim, né? Até uma questão de mais inovações e todas essas coisas, mas por que ele está citando essa questão aqui? Porque o Pix, no modo geral, ele pode ser utilizado para poder fazer controle, sabe? Porque você consegue ter a monitoração das transações financeiras e transações bancárias que as pessoas fazem. Então, o ponto aqui se fosse utilizado isso aqui, a gente faz a gente lembrar de um certo episódio que aconteceu há uns 2 anos atrás, em que se utilizou informações do TSE para poder prender pessoas. Isso faz você lembrar de alguma coisa? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, o que está sendo, o que tem de problema no Pix é exatamente isso, porque pode ser utilizado esse tipo de informações para essas coisas. E pode falar aqui o que você quiser, né? Tem gente que fala, não, é porque a gente consegue monitorar, isso aqui consegue driblar as coisas, mas questão de golpe, mas isso aqui é uma dessas ferramentas, tá? Então o Pix ele pode ser utilizado para essas coisas, sim, mas ele está falando assim como se os Estados Unidos quisessem roubar, né? Defendendo o Pix de qualquer tentativa de privatização. O Pix é do Brasil, é público, gratuito e vai continuar assim, como se os Estados Unidos não tivessem métodos muito mais eficientes, sabe? Porque ele tinha medo do brasileiro querer substituir o Pix pelo WhatsApp Pay, por exemplo, né? Que é lá da Meta. Ele tinha medo que isso acontecesse. Então, esse aí foi um resumo. O resto foi só querer falar de soberania nacional e falando de programas sociais, falando um monte de coisa. E isso é ruim para o Lula, e agora eu vou te explicar o porquê. Que ele falando isso aí um ano antes de eleição só desgasta mais ainda o discurso dele. Isso aí só faz esse desgaste, porque ele precisa estar vomitando essas coisas. E eu já falei aqui,
Antigamente, a implementação desses programas, falar sobre esses programas era muito mais efetiva, tinha muito mais peso, porque as pessoas entendiam que se o Lula saísse, na época que não tinha informação descentralizada como tem hoje, eles achavam que se o Lula saísse, esses programas sociais iriam acabar. Então, na época tinha muito peso falar sobre esse tipo de coisa. Agora não. Agora as pessoas sabem que isso não vai acabar, não tem a menor possibilidade. Então, não adianta estar oferecendo gás, oferecendo programas sociais. No geral, as pessoas votam em quem elas se afeiçoam mais. E isso aqui, ele fala sobre essa questão de programas sociais, mas vocês viram como é que tá a recepção das pessoas? Viram lá como é que estava vago o local que ele separou para poder fazer sobre esse programa de gás que ele achava que ele iria bombar, por exemplo. Isso só mostra o enfraquecimento do Lula no seu discurso e mostra que sim, ele está enfraquecido porque ele está querendo brigar com coisas que o brasileiro quer de fato, como é o caso da anistia. Vamos ver como é que vai ser esse 7 de setembro, que ele promete ser um dos maiores da história. Vamos aguardar.